Essa é a ferrovia Curitiba-Paranaguá. Construída no final do século XIX, é considerada até hoje o maior desafio de engenharia da história do Brasil. Mas para os seus engenheiros, existia um desafio ainda maior: o racismo. André e Antônio Rebouças foram os primeiros engenheiros negros do país, numa época em que a abolição era só um sonho. Foram responsáveis por obras tão importantes para o desenvolvimento de Curitiba, do Paraná e do Brasil, que viraram até nome de bairro. Mais do que estradas, construíram um caminho, transformando seu legado em exemplo da contribuição dos negros para a construção de um país de todos os povos. Como ensina a filosofia Ubuntu, onde há memória, respeito e humanidade, não tem espaço para o racismo. Prefeitura de Curitiba. Trabalhamos juntos contra o racismo. Bom dia, bom dia, bom dia você de casa, que está nos acompanhando. Está começando mais um programa Café com Axé, aqui na TV Barigui. E então pegue o seu café e vem comigo e me dê licença para que eu entre na sua casa e traga um pouco de conversa, reflexão e espiritualidade. E o nosso programa de hoje, ele vai trazer algo misterioso, algo que muitos não entendem, mas todos sentem principalmente medo. Vamos lá para ver o que nós vamos revelar no nosso programa de hoje sobre mistérios, medos e principalmente sinais. Vem comigo. Café com axé pra despertar, alimentando a alma e o olhar. Entre guias, luz e proteção, eu sigo firme na minha missão. É café com axé, vem se encontrar todo dia. E vamos lá para o corre-corre desse programa Café com Axé. Essa manhã maravilhosa, muito café, muito axé para você. Eu já pego seu cafezinho e vem comigo. Hoje a gente vai falar sobre sinais daqueles que já foram. A gente vai falar sobre morte. Já percebeu sinais de alguém que desencarnou próximo de você? Como uma despedida, como um sinal de proteção, ou até mesmo como um puxão de orelha para querer falar algo, mostrar algo. Esse é o tema do nosso programa de hoje. Os mistérios além da vida. Às vezes a gente não entende, não compreende, a gente só sente. E o sentir, sem saber o conteúdo, o sentir sem saber a razão, a procedência, com toda certeza, ele vai te trazer medo, insegurança e angústia. Eu, como sacerdote, já atendi centenas e diversas pessoas que me trouxeram relatos de luz piscando, coisas caindo, cadeira rangendo, janela rangendo, acontecimentos tanto peculiar nas suas casas, principalmente após a perda de algum ente querido. Isso quer dizer que aquele espírito está vagando? Quer dizer que aquele espírito está ali querendo algo? Podemos dizer que sim. Alguns sinais que vêm pós-morte, eles são um pedido de ajuda para aquele espírito evoluir, uma oração, uma novena, uma vela, uma luz, para que ele entenda e compreenda com mais facilidade o seu desencarne, como também pode ser um sinal para você que fica. Um sinal de alerta, de cuidado, de atenção, ou às vezes, por amar demais, quer ficar próximo. Só que em alguns programas anteriores eu já falei. O ser humano é nível 1. Tudo aquilo que passa do ser humano se torna espírito, essência, alma, ancestral, nível 2. A partir do momento que se desdobra o nível 2 para o nível 1, se transforma numa conta e numa equação negativa. Ou seja, vai subtrair você.
né? Vai subtrair do seu caminho, vai tirar de você, vai diminuir você. Porque se a gente colocar aí numa equação, e vamos lá, se você é bom de matemática, você vai entender. 1 menos 2 vai dar menos 1. Ponto. A gente já vê que nessa equação, nessa soma, se o mundo espiritual se desdobra sem doutrina, sem responsabilidade, sem evolução, ele vai te subtrair, ele vai te sugar, ao invés de te abençoar, de te prosperar. Mas, Pai, e os espíritos que já morreram, que descem através da incorporação? São espíritos, entidades preparadas para esse desenvolvimento e para essa postura. São espíritos que passaram por sua evolução, seu aprendizado, a sua lição, para então estar ali dando um conselho. Quando eu falo dessa equação, eu falo de espíritos que não compreenderam a sua morte, o seu desencarne, ou que querem de tal maneira e de tal forma cuidar dos seus que ficaram, por amor, por zelo, e tem alguns até que por vingança também. Convenhamos. O espírito que tanto dizia te amar, fazer algazarra na tua casa, com certeza ele quer vingança, coisa boa ele não quer. Então, eles dão alguns sinais, sim, de que estão presentes. Mas não tenha medo, não se tranquilize. Isso não quer dizer que você está carregando algum espírito obsessor ou que isso vai, de fato, negativar a tua vida. Desde que você não dê corda para o azar. Pai, mas como assim dar corda para o azar? Você alimentar essa energia. Você alimentar a saudade, o choro, o desespero. Isso tudo vai dar razão e vazão para que essa energia continue habitando na sua casa, no seu lar. Então, fica ligado comigo no programa de hoje, que daqui a pouquinho nós temos Relato entre Dois Mundos, que vai trazer alguns temas também, algum tema, né, relacionado sobre isso. E no ensinamento de Axé, eu vou te ensinar a espantar espíritos vampiros. Pai, vampiro existe? Vampiro existe? Fica aqui comigo que eu vou te contar no programa de hoje, só que no ensinamento de Axé, se vampiro existe ou não existe, o que tem a ver a vampiro com a morte e com sinais do que quem foi e do que não foi. Então fica ligado que o nosso programa hoje ele fala muito sobre isso e sobre, como eu falei, mistérios da vida e da ancestralidade. E depois do intervalo comercial a gente ainda tem o Papo de Axé, hoje com um convidado especial, que vai ser o Pai Daniel, que vai trazer um pouco da sua espiritualidade, e eu vou guardar algumas perguntas polêmicas para ele também. Então, fica aqui comigo, que agora nós vamos para o Relato entre Dois Mundos, trazer para você a história que aquece o seu coração. Relato entre Dois Mundos, as histórias que aquecem o coração e te motivam a ter fé. Vamos lá com a sacerdotisa Ju. Bom dia, Ju, tudo bem? Como que você está? Como passou a noite? Como está essa manhã maravilhosa? Bom dia, Pai Wesley. Eu estou ótima. Bom dia, você de casa, como vocês estão? Né? E vamos para mais um quadro, né? Mais um episódio do Relato entre Dois Mundos, que hoje traz a história de Helena, que já que estamos falando ali, né, de um assunto, digamos, mais sombrio, né, mais dark, digamos assim. A história de Helena, ela traz muito sobre isso, né, sobre o desencarne, né, sobre esse negócio de ver vulto, ouvir passos. Então, a história dela hoje é uma história um pouco mais sombria, para se dizer assim, né? Mas sem mais delongas, então vamos ao relato de Helena, narrado por ela exatamente assim. Faz exatamente 7 dias que minha avó partiu. Desde que ela desencarnou, a casa nunca mais pareceu a mesma. O silêncio dos corredores, o cheiro do café que ela fazia todas as manhãs, o som da voz dela me chamando pelo nome, tudo ainda parecia tão presente como se uma parte dela ainda permanecesse ali. Naquela noite, eu não conseguia dormir. A chuva caía fraca do lado de fora, batendo na janela do meu quarto, e eu estava sentada na cama pensando nela, lembrando de tudo o que vivemos juntas. Foi então que eu ouvi passos.
lentos, suaves, vindo do corredor. Na mesma hora, meu coração disparou. Eu conhecia aquele som. Era um barulho do chinelo que a minha avó sempre usava pela casa. Prendi a respiração e fiquei olhando para a porta entreaberta sem conseguir me mover. Os passos se aproximaram devagar até pararem bem na frente ao meu quarto. Por alguns segundos, tudo ficou absoluto silêncio, então eu vi. No corredor escuro surgiu a imagem dela. Era minha avó. Ela estava usando a camisola clara que sempre vestia para dormir, com um rosto sereno e um sorriso calmo, cheio de paz. Naquele instante senti meu corpo gelar, mas ao mesmo tempo uma sensação inexplicável de conforto tomou conta de mim. Eu queria falar, queria levantar e correr até ela, mas simplesmente não conseguia. Então ouvi a voz dela. Não foi como um som normal. Foi como se as palavras ecoassem dentro da minha mente. E dizia assim: eu vim me despedir. Fique em paz, eu estou bem. Na mesma hora comecei a chorar, era como se toda aquela dor daqueles dias tivessem saído de mim. Ela ficou ali por alguns segundos, em volta de uma luz suave, quase dourada. Então lentamente desapareceu diante dos meus olhos. Na manhã seguinte, ainda muito assustada, contei tudo para minha mãe. Foi nesse momento que algo ainda mais estranho aconteceu. Descobrimos que no mesmo horário em que eu a vi, o relógio antigo da sala, que estava quebrado há anos, voltou a funcionar sozinho por alguns minutos. Desde aquela noite, nunca mais vi a minha avó. Mas também nunca mais tive medo. Muito interessante, né, o relato dela, que antes mesmo da despedida, ela teve sinais, né, da Exatamente. aparição do espírito da avó. E eu acho muito legal isso, porque assim, uma vez, eu morava não, né, eu tinha uma empresa, um escritório, uma casa antiga, aqui em Curitiba. E nessa casa antiga, todos os dias, não só eu, até os funcionários, a gente escutava o chiado da chaleira e sentia o cheiro do café. Escutava o chiado da chaleira e Olha sentia o só. cheiro do café. A hora do almoço, sentia o cheiro de comida. Era muito bizarro. Até que daí, como sacerdote, eu fui atrás investigar, fui atrás Entender. olhar e identificamos que tinha ali um casal, que era um espírito que morava naquela casa, que não quis sair dali, que quis continuar ali. Então eles continuavam seus afazeres, sua vida, sua rotina, como se eles fossem vivos. E eles continuavam a rotina deles como se fossem vivos, né? E na verdade eles não, só que eles não queriam encaminhamento, eles não queriam nada. E bate muito assim essa história Sim. com a história da Helena, que eu acho muito engraçado, né? A espiritualidade ela mostra sinais bizarros. Exatamente. É tão interessante, às vezes até estranho, né? Se posso dizer assim, porque parece até de filme, né? Em filme que a gente tem costume de ver, né? Em filmes de fantasma e histórias, né? E que escuta barulhos e que vê coisas. Então, quando a gente escuta um relato desse real, a gente até chega a ficar surpreso, assim, né? Mas eu tenho ciência de que, pelo menos, acho que todo mundo alguma vez já passou por alguma experiência sobrenatural, de ouvir alguma coisa, de ver alguma coisa na vida, porque isso até se torna muito comum. Se torna comum demais, né? E é muito aquela coisa assim que às vezes a gente vê na televisão, nos programas, lendas urbanas, até É verdade. no filme o Scooby-Doo, que por mais que seja um desenho animado, mas que tem ali o retrato, né, dos fantasmas, dos monstros, Sim, e não que exista de fato aqueles monstros, mas que os acontecimentos, eles existem, traz um né? mistério, né, Traz um ali. mistério, exatamente. E achei maravilhoso. Só que é aquela coisa, nem todo espírito que se aproxima de uma pessoa ou dá sinais que ele está próximo de alguém, ele é ruim. Exatamente. Que às vezes ele está dando aquele sinal ali para se despedir, para se encaminhar, né? Como o Para caso de seguir, Helena, né? para seguir a vida, né? Exatamente. Nem todos tão no intuito de algo ruim, assim como também nem todos estão com o intuito de algo bom também. Então, né, eu tenho que saber, às vezes, tentar diferenciar aquela energia ali que você
às vezes está vendo, ou está ouvindo, né, ou está sentindo também, para às vezes, né, não tentar agradar um espírito ali que você acha que pode ser algo positivo, algum ente familiar que desencarnou, mas no fim às vezes algo ruim que está ali sugando tua energia. Exatamente. Eu tenho uma outra situação, né, falando de espíritos ruins e coisas do gênero, para você de casa ficar ligado. Eu atendi uma vez uma consulente que veio me procurar e o propósito dela era entender por que o marido, padrasto dela, era tão agressivo, tão perturbado, e ele tinha passado por essa agressividade, perturbação, mas ela amava muito ele. Só que ele estava ficando cada dia pior, estava ficando cada dia mais atormentado, né? Não estava comendo, estava depressivo, estava deprimido. Diminuiu a agressividade, mas deprimiu, né? Ele começou a definhar. E aí a gente foi para o jogo. Bate-jogo, bate-jogo, bate-jogo. Uhum. E nessa de bate-jogo, bate-jogo, eu falei, filha, você perdeu alguém próximo de você? Aí ela me contou. Ela, eu tinha um filho, o filho dela tinha mais ou menos uns 20 anos, e o filho dela, ele não aceitava essa relação dela. Não aceitava essa relação. E esse menino, ele entrou numa crise existencial tão forte, tão grande. Essa história, ela é muito doída. E ele se suicidou. Então a gente já entende que o espírito suicida, ele não tem a mesma evolução do que um espírito normal. E aí, o que aconteceu? O espírito do garoto encrostou na casa dela, porque ele nem tinha porquê ele entendeu o desencarne dele. E aonde ele foi se nutrir? O padrasto. Olha só. Fez o cara definhar. E como que você vai encaminhar um espírito que era filho, tinha amor pela mãe e queria defender a mãe, e a mãe não deu a atenção necessária para o filho? Não estou julgando a mãe em viver os seus relacionamentos. Não é isso, porque às vezes talvez falta ali em contrapartida um pulso forte, coisas do gênero, né? Mas não vem ao caso essa postura, mas vem ao caso a situação negativa do que ele causou no padrasto. Né? E essa história aconteceu em mais ou menos, deixa eu me recordar o ano que eu atendi ela, foi em 2019. E aí a gente entrou nesse tema, nesse assunto, e me veio a recordação dessa história. Muito triste, né? Porque o casamento dela acabou, a vida dela como mãe já acabou, porque o ciclo da vida já se inverteu ali, né? Porque é o filho que vem para enterrar os pais, e não os pais enterrar os filhos. Principalmente quando se comete a própria vida, já é uma dor dobrada. Exatamente. E depois viu aquele relacionamento ali definhando. E então a gente identificou que era por conta do espírito do filho. Né? Então foi todo um tratamento espiritual, uma novena espiritual para conseguir encaminhar ele. E ele não se encaminhou. Então nem tudo a gente tem como pai de santo solução. A gente tenta, a gente ajuda. Né? Mas ele não quis solucionar a situação, não quis se encaminhar. Amenizou, mas não se encaminhou. Ah, pai Wesley, mas é porque você não foi forte, porque isso, porque aquilo. Gente, a gente não pode com o outro, né? Com a dor daquele espírito acima de tudo, né? Que é algo que tem que se levar em consideração também, né? A dor de quem está encarnado ali, né? Sofrendo com aquilo, mas, né? Do espírito que se foi, ainda mais da forma que se foi, que é um espírito que foi com muita mágoa, com muita pendência ainda aqui. Então, se torna até mais difícil, né? Realmente lidar com essa situação toda. Exatamente. E assim, a gente fala de sinais dos que já se foram, mas existem pessoas que recebem sinais quando vão ir. Olha só. Né? Tem gente que recebe ali o sinal pássaro que vem, alguma coisa que quebra, uma sensação que tem, a pessoa vai... aquela sensação, aquele pressentimento, morre alguém. E também tem, não sei se você já ouviu falar, Ju, mas o famoso olhar de 1000 jardas. Sim, já ouvi falar e é algo assustador.
né? O olhar de 1000 jardas é como se a impressão que eu tenho, mas isso é uma opinião particular minha, talvez, é como se a alma daquela pessoa já talvez não estivesse ali, ela já estivesse encaminhando para deixar, porque é um olhar assim perdido, um olhar que parece que você não vê um brilho, né? Sem brilho total, na verdade. A pessoa não tem vida mais, né? Não sobra mais nada para aquela pessoa. Você aí de casa, me conta, você já viu alguém ou já ouviu a história de alguém com, se dizer aí, do olhar de 1000 jardas? Porque teve muito, né? Até a última agora pessoa que a gente teve foi a Preta Gil, Sim, né? Que todo mundo que é postou um bom ali. exemplo ali, E né? até mesmo falar mais a fundo, o Faustão. Ele está com esse olhar de 1000 jardas, né? Depois de tantos transplantes que ele passou. Exatamente. Então, assim, é uma coisa que a gente fica ali. Não estou falando que ele vai morrer, Se mas fosse uma regra, não é, mas é que é muita coincidência, né? é muita coincidência, exatamente. E é mais um ponto ali, né? Exatamente. Então, esse relato ele abre brecha para a gente Com conversar sobre certeza. muita coisa mesmo, porque são sinais que vêm presentes e aparentes. Exatamente. E, querendo ou não, o sinal sempre tem. Seja do desencarne, seja de um ente querido que já desencarnou e o próprio encarnado está recebendo o sinal. Então, de alguma forma, a espiritualidade, né, dizendo assim, encontra uma forma ali de se mostrar. Exatamente. E muitas das vezes, aqueles que já se foram e não se encaminharam, eles se tornam vampiros espirituais. Então, fica ligado e vamos agora para ensinamentos de axé, que eu vou te contar mais sobre isso e te ensinar uma magia. Vem comigo. Ensinamentos de axé com mistérios sobre sinais do pós-morte. Ju, você já ouviu falar de vampirismo, espíritos vampiros? Você acredita em vampiros? Você acredita que pode existir essa energia? Olha, eu acho que o vampirismo ali, eu ouvi pouca coisa falar sobre, né? Agora já no vampiro, naquele que a gente já conhece as histórias já de muito tempo, né? Tem filmes, tem séries. Eu, particularmente, sou apaixonado por uma série que é o Diário de Vampiro, né? Que diz muito sobre vampiros. Então, assim, esse vampiro, queria que existisse, olha, era uma coisa que era meu sonho que existisse, né? Minha fantasia de adolescente ali, mas a gente sabe que não existe, né? Esse tipo de vampiro. Agora, o vampiro espiritual, né, se tratando, acho que da forma ali mais figurativa, digamos assim, eu acredito que exista sim. Mas me Parte, fala mais um pouco sobre que a esse enredo eu parte, não sei muito. a parte enérgica, né, da coisa. Exatamente. O espírito vampiro, né, ou vampirismo, eles são espíritos que se aconchegam. Eles não te fazem mal, mas eles não te fazem bem, mas eles te drenam. Então, quando você anda muito cansado, muito esgotado, muito para baixo, do nada, você acorda com uma super energia e do nada você fica para baixo, você fica esgotado, você fica sugado, você fica... E às vezes sem ter um motivo aparente, porque se você trabalhar o dia inteiro, é lógico que você vai ficar cansado, né? Daí não é vampirismo, é canseira. Dorme, descansa, toma um banho, relaxa. Mas agora, quando a gente está aqui naquele cansaço constante, mesmo tendo autocuidado, Sim. porque é preciso ter o autocuidado, energias de vampiro, energias que sugam, que definham, que drenam. Energias de vampiro, elas atuam no corpo, na mente, elas atuam na tua casa. Sabe quando você compra 5 quilos de arroz pensando, um exemplo, 5 quilos de arroz pensando que esses 5 quilos de arroz é para durar o mês inteiro. E ele vai lá e dura uma semana e você fala assim, eu não fiz arroz suficiente. O arroz sumiu da minha lata de arroz. Acontece, gente. É um espírito devorador, né? É um espírito que vai, Exatamente. o espírito vampiro, o vampirismo, ele vai, ele drena, ele definha. Não parece que não tem fim na tua casa, não tem fim.
né? Não tem fim. Você abastece o carro, você nem anda, o combustível some. É exatamente desse jeito. Ai, pai, mas o meu carro é muito beberrão. Não estou falando sobre você abastecer num dia e no outro. O teu caso falar assim, sumiu o combustível. De você comprar uma coisa e estragar outra. Você compra uma geladeira nova, queima a tua televisão. Você compra a televisão, estraga o fogão. Estraga o fogão, você compra o fogão, estraga o micro-ondas. Ou você não tinha, por exemplo, uma air fry, você foi lá, comprou uma air fry para você, o micro-ondas estraga. Né? Você arruma uma lâmpada, queima outra. E por aí vai. Então, tudo isso são espíritos vampirismos que vai drenando. E eles não são espíritos que eles chegam destraçando a vida de uma pessoa. Não são espíritos de feitiço, de magia. Eles são espíritos, normalmente, eles vêm por obsessores, eles vêm por uma casa e um lar sem proteção, né? Com muita briga, com muita confusão. Uma pessoa com a cabeça muito quente, porque tem pessoas que é muito estourada, então vive com o corpo aberto. Então, assim, é diferente do obsessor. O vampirismo, ele passa. Ele é passageiro. Ele passa na sua casa, ele passa na sua vida, ele leva tudo. E às vezes você pode ficar ali 1 mês, 2 meses, sem essa energia passar na tua vida. Afetando até, né, os bens materiais ali. Afeta e olha tudo. só, interessante esse termo vampirismo, porque é o que faz todo sentido, né? Porque, né, na mitologia ali, né, no folclore, digamos assim, que se acredita que o vampiro, ele se alimenta do quê? Do sangue, né? E vamos tratar a nossa, como se fosse a nossa energia, né, digamos assim, o nosso corpo sem sangue, né, até que se desencadear uma anemia ali, o que a gente fica fraco, né? A gente fica vulnerável. Então, se tratando disso, de se alimentar, né, da energia, né, como um vampiro se alimenta do sangue, realmente a gente fica fraco, fica vulnerável, fica indisposto, né, e sendo dos bens materiais também é algo que só dá dor de cabeça, né, daí vem o estresse, vem briga, vem discussão, então é algo que só traz tristeza e bagunça mesmo. Exatamente, ele vem e rouba a tua vitalidade, a tua prosperidade, né? E a tua felicidade também. E é exatamente por isso que hoje aqui no Ensinamento de Axé eu vou te ensinar, uma magia pequenininha que você vai fazer na sua casa, vai resolver o problema de vampirismo. Você vai precisar de uma cabeça de alho, então já vai anotando aí. Uma cabeça de alho, tá? Não precisa desmontar ela, uma cabeça de alho e 4 moedas. Só isso. Você vai espetar as moedas na cabeça de alho como se fosse fazer uma cruz. E um pedaço de barbante. Você vai passar esse pedaço de barbante em volta do alho, vai deixar uma ponta nele e vai amarrar atrás da porta de entrada da sua casa. Então você pode deixar ali por 1 mês, 2 meses, até aquele alho secar. Isso vai blindar a energia da tua casa, a energia do seu lar, de qualquer pessoa que passe por ali, que possa estar com o espírito vampirista, né? Aquela energia vai ser um filtro. Então, ele vai limpando, ele vai purificando. Né? Olha só que legal. Quem tem muito pesadelo, está muito cansado, pai, eu tenho a sensação de que eu estou sendo vítima de um espírito de vampiro, me sugando, me drenando, pode fazer um banho com 7 dentes de alho também. 7 dentes de alho, amassa com o garfo, 2 litros de água, ferve, ferveu, pescoço para baixo, joga o banho, ele vai te ajudar a te livrar essa energia, esse peso de cima de você. Então são essas 2 coisinhas que você pode fazer na sua casa e ter, pai, mas eu não estou sentindo essa sensação. Não tem problema, faz de qualquer jeito, né? O importante é se cuidar. Já se blinda, já se livra ali do que pode vir a acontecer, né? Exatamente. Então já fica aí com essa dica, né? Não, pai, eu não sei agora se eu não anotei. Então, gente, corre lá no nosso canal do YouTube, tá? Lá no nosso canal do YouTube você pode estar acompanhando as reprises do programa, tanto deste quanto de qualquer outro, para você anotar os ensinamentos de Axé, ouvir o relato Entre Dois Mundos novamente e ver todo o enredo do programa. Então, nos acompanhe
nas redes sociais, seja no YouTube, seja no nosso Instagram. E lembrando que o nosso Instagram, que você está vendo aqui no rodapé, ele é o nosso canal de comunicação. Lá você fala e a gente te ouve. Porque esse programa Café com Axé é feito para o povo, é feito para quem nos acompanha, é feito para você aí de casa mandar sua pergunta, sua dúvida, sua sugestão, seu tema e muito mais. Converse com a gente, que a gente gosta de conversar com você, hein? E estamos ficando nessa primeira parte do nosso programa por aqui. Eu quero agradecer a sacerdotisa Ju pela presença, por essa manhã maravilhosa. Muito obrigado por este relato. Muito obrigado por me acompanhar aqui no Ensinamento de Axé também e a gente ter essa conversa tranquila, leve, que o povo gosta muito. Muito obrigado, viu? Eu que agradeço, Pai Wesley, agradeço você de casa, né, por estarem acompanhando até aqui. E por estarem enviando os relatos para a gente, tá? Então você que não enviou, mas tem uma história para contar, um testemunho, ou uma história que seja mais assombrada, não tem problema, a gente gosta de contar isso aqui também. Manda lá pra gente, que eu adoraria contar a sua história, tá? E aguardo vocês no próximo programa. Então, mande pra gente, pode mandar lá pelo nosso canal de comunicação, que é o nosso Instagram, e nós vamos ter o prazer de ler o seu relato aqui Entre Dois Mundos no nosso quadro, no nosso programa. E lembrando, se você quiser também botar a cara a tapa, gravar o teu vídeo contando o teu relato, a tua história, a gente vai passar aqui no programa também. Quer vir participar presencial? É de Curitiba ou região? Pode vir aqui até o nosso estúdio e participar também do programa contando e trazendo o seu relato espiritual. Então, agora, depois do intervalo comercial, nós vamos começar o Papo de Axé com o Pai Daniel. E eu tenho uma pergunta para ele, para saber se ele acredita ou não. Mas para você saber disso, você vai ter que acompanhar o nosso programa até o final. Então, eu vou para o intervalo comercial e já que eu volto, hein? Voltamos a apresentar Café com Axé. Estamos de volta, Café com Axé para você, aqui na TV Barigui, todas as manhãs, trazendo espiritualidade, conversa e reflexão. E hoje o programa está um tanto misterioso, mas de mistérios nós vamos para o Papo de Axé. Estou aqui agora com o Pai Daniel. Bom dia, Pai Daniel, tudo bem? Bom dia, Pai Wesley, tudo bem? Bom dia você de casa. Espero que tenha tido uma noite revigorante. Estamos aqui com o Papo de Axé hoje com o Pai Wesley. E vamos lá, né? Papo de Axé é um momento que nós trazemos pessoas que admiramos para o nosso programa, para o nosso momento. E entender o Papo de Axé, a gente precisa entender quem é o nosso convidado. E, Pai, conta um pouquinho da sua trajetória espiritual, da sua história, de quem é, né? Quem é o Pai Daniel, como que conheceu a espiritualidade, a religiosidade, como que foi o teu processo, assim um pouquinho de tudo para a gente poder conhecer um pouquinho da sua história. É uma resumida, né, Pai? Porque é muito tempo, né? A gente acaba crescendo dentro da religião. Eu comecei na religião conhecendo dentro da casa do meu pai, de sangue mesmo. Ele tinha um terreiro. Antigamente, aquele preconceito dos terreiros ainda, era aquela coisa sempre nos fundos dos quintais, né? aquela edícula no fundo da casa, né? E comecei com ele com 6 anos de idade ali, trabalhando, conhecendo, cambaneando as entidades ali já.
E ali foi meu primeiro contato com a espiritualidade, com a ancestralidade, com a Umbanda, né, em si. Uhum. E ali comecei a criar um amor pela religião também. Claro que segue uma fase adolescente, a gente, né, corre a vida da gente, estudos, e depois eu comecei a me voltar para a religião novamente. Conheci outras religiões, mas acabei vendo que a espiritualidade que era o meu amor mesmo que eu tinha dentro de mim. E comecei meu desenvolvimento mediúnico, comecei a conhecer as entidades e aprendi desde o começo, camboneando de volta, desde o chão do terreiro, como a gente diz, né, que é onde a gente aprende todo o fundamento mesmo, começando de baixo, né, para ir subindo degrauzinho por degrau sem pular etapas, né. E foi assim, então, que começou de novo, né? Porque você teve o princípio e daí depois o distanciamento e, por fim, ali, esse caminho com o mundo espiritual. E deixa eu te perguntar, você teve, pai, algum medo, alguma insegurança, medo de entidade, medo de espírito? Como que foi o seu contato? Porque, assim, tem gente que tem medo de incorporação, né? Como que foi o seu contato com a incorporação, com esse processo de desenvolvimento, de conhecimento com o mundo das entidades? A gente vai um pouco de encontro com o tema do programa dos mistérios, né, pai? Porque a gente tem aquela questão de você ser muito novo, não entender o que está acontecendo, às vezes você está dormindo em casa à noite e ouvir barulhos, parecer que tem alguém te olhando, ver coisas subindo, né, roupa subindo no ar e você, o que é isso? O que está acontecendo? E esse acho que é um fato que acaba dando um pouco de medo, com um pouco de confusão no início, até você entender o porquê de tudo aquilo, o que é aquilo, se é um espírito que está querendo te zombetear com você, ou está querendo te mostrar alguma coisa. Mas, enfim, a gente vai compreendendo, vai estudando, vai desenvolvendo a mediunidade nossa e aprendendo os fundamentos e acaba descobrindo que, às vezes, é algum espírito que está querendo se mostrar e mostrar o caminho para você também. E, assim, pai, nessa trajetória toda desses anos com a espiritualidade, você já teve alguma história, assim, que pode contar pra gente, se quiser contar? Uma história que foi, assim, diferenciada, trouxe medo ou te trouxe um ânimo de fé, que você vivenciou dentro da espiritualidade? Eu tive uma de visões, né, que a gente vê, algumas pessoas veem, outras não, e eu tive uma visão que me deixou um pouco perplexo, assim, no primeiro momento. Foi num local sugestivo, foi num cemitério, né? Engraçado, porque num cemitério, né? Mas foi num cemitério. Eu estava com a minha esposa, minha sogra que faleceu já, e a gente estava procurando um túmulo de um parente, um ente querido delas ali, e elas não localizavam o local, e eu vi uma pessoa encostada, meio sentada na lápide de um túmulo, e me olhou e eu falei, pessoal, acho que é ali o local. E descrevi, daí, mas como sabe? Eu falei, estou vendo uma pessoa sentada ali, e a pessoa é assim, descrevi a pessoa, a fisionomia, o cabelo, a roupa que a pessoa estava usando. E, coincidentemente, era o meu sogro que tinha falecido, que eu nem conhecia, nunca vi ele, nunca vi foto, nada dele. E a fisionomia, o cabelo, a roupa que ele estava usando era a roupa que ele gostava, que ele mais gostava, que ele usava no final de semana, aquela camisa antigamente quadriculada, xadrezinha, e com as cores bem da camisa que ele estava guardado até há pouco tempo atrás, com a minha sogra até, inclusive. Então foi uma coisa que me deixou muito perplexo de ver ele ali, nunca tinha tido foi a primeira visão do espírito na minha frente. E foi nesse momento assim, e bateu com tudo, porque foi uma pessoa que eu nunca vi na vida, né? Então, bateu com toda a fisionomia dele. Então, me deixou muito perplexo, assim, nessa aparição dele assim, nesse momento. Ah, eu ficaria morrendo de medo. Não sei você aí de casa, se você ia ficar com medo ou não. Mas, assim, você tá já no cemitério. E no cemitério você ter uma visão diferenciada, e só você tá enxergando, é de ficar temoroso, né? É de ficar temoroso. Mas quando tem essa questão de mediunidade, a gente se acostuma. O teu entender mediúnico, porque muita gente de casa fica com muita dúvida sobre mediunidade, sobre o entender da mediunidade, como se entregar mais, como confiar mais. E eu digo que cada pessoa ela tem o seu formato, né? Sua forma de mediúnica. E para o senhor, pai, como que foi essa questão assim de mediunidade, aceitar a mediunidade? O processo de incorporação e desenvolvimento, ele foi longo, ele foi curto, ele foi duradouro? O senhor trabalha com todas as entidades? Quais entidades? Conta pra gente um pouquinho. Sempre né, uma questão muito polêmica no começo, né? Até você conseguir entender
entender qual entidade está chegando em você, qual que não está, sentir e conhecer a energia de cada uma e diferenciar cada uma delas. Eu tive aquele processo, né, inicial, como eu já vinha da casa do meu pai, que eu conheci a espiritualidade desde pequeno, ficou um pouco mais fácil de assimilar tudo, mas a gente começa querer saber, mas que entidade é essa? Está me sacolejando, estou me batendo um pouco, não estou conseguindo sentir direito, será que é ou não é? Esse começo sempre é muito complicado, mas eu acho que o principal ponto vai de um sacerdote que te oriente de uma forma correta, te dê todo esse apoio, o fundamento ali, todo o conhecimento para você poder ter essa segurança de saber como desenvolver tudo isso também no começo, né, pai? E ali comecei com as entidades, a gente começa sempre com a linha de Exu, né, sempre é uma linha que a gente sente mais, linha de almas, né, e a gente começa a sentir mais eles aí presentes, e comecei com Exu, com baianos, depois vem os caboclos, vem Preto Velho, e vai evoluindo, e a gente vai começando a entender e a discernir cada energia, como é diferente de uma entidade para outra, como que ela vem, o jeito que você sente ela, e isso vai acabando desenvolvendo, e você vai começando a ter mais confiança no seguir a tua mediunidade, o desenvolvimento dentro da espiritualidade e da ancestralidade, né, pai? Na verdade, em resumo, se torna o dia a dia, né? Quanto mais a gente está presente, mais a gente desenvolve. Mas assim, pai, fazer um pouco de polêmica. Eu gosto de jogar um pouco de gasolina no negócio. Muita gente hoje se vê, e a gente se vê, não sei qual é a opinião do senhor. Nunca te perguntei isso. Mas eu tenho a minha, o senhor tem a sua, e está tudo bem, se for diferente da minha. Mas sobre o desenvolvimento mediúnico online, porque hoje, assim, né, depois que nós passamos pelo momento da pandemia, se tornou, em alguns casos, assim, que as pessoas têm o desenvolvimento mediúnico online, se reunirem ali pela chamada de vídeo, fazerem desenvolvimento, cada um na sua casa, cada um... O que o senhor acha disso? Que desenvolve, tem risco, não tem risco? Pois é, pai, eu acho que é bem polêmico esse tema, né? Mas é um tema que é bem hoje o que a gente está vivendo nesse mundo digital que nós temos, né? E eu acredito, assim, que foi um ciclo, né? Uma etapa que nós passamos ali na questão da pandemia, o afastamento que teve, obrigou muitas pessoas a seguirem dessa maneira, mas eu acredito ainda que um local estruturado, um sacerdote que você tenha confiança, que tenha um conhecimento para te desenvolver, é muito mais seguro, até para você saber discernir a energia que você está recebendo, né? Porque tem a energia de um obsessor, de um espírito de luz. Qual que é a energia? Como que eu vou saber qual que está certa, como que eu estou seguindo? Eu estou recebendo um espírito de luz ou um obsessor? Será que eu estou fazendo direito? Quem que vai conduzir isso? Como que um pai de santo, um sacerdote, vai conseguir conduzir olhando para um vídeo, sem sentir a energia que ele está recebendo na casa dele? Eu acho ainda que hoje, já com a endemia que nós estamos, né, que passou toda a pandemia, eu acho que é o mais correto ainda é sair de uma casa estruturada, com um pai de santo confiável, que não crie a dependência que nós tínhamos antigamente dentro dos terreiros, mas que traga uma confiança para você seguir dentro do teu desenvolvimento ali, mediúnico, com confiança e com mais paz, e com sabedoria do que você está fazendo correto ou não. Exatamente, né? Porque precisa ter esse apoio. A religião, a espiritualidade, para mim, para o pai Daniel, ela é feita de ancestralidade, ou seja, dos mais velhos. Né? A gente aprendeu com os mais velhos e traz para os mais novos. E é um ato de cuidar, né? Um ato de cuidar, um ato de proteger. Então, estar dentro do terreiro para o desenvolvimento mediúnico é algo que é muito saudável, né? É muito saudável para essa evolução, para esse ciclo. Já em contrapartida a isso, existe a possibilidade, pai, de trabalhos espirituais à distância, existe como ter essa troca de axé, já que a gente está falando de energia, está falando de espiritualidade, mas existe a possibilidade de alguém procurar o senhor lá em Salvador para fazer um trabalho, o senhor consegue ajudar, consegue auxiliar essa pessoa, consegue no oráculo ver a vida, o caminho dessa pessoa também? Sim, né, pai? Hoje a gente consegue fazer isso, ter um atendimento, até porque a distância, como o senhor falou, às vezes de uma região do país para outra, acaba ficando um pouco mais longa e dificulta, né, essa proximidade. E você consegue ver com o oráculo, com os dados da pessoa, né, as informações corretas da pessoa, você consegue
identificar o que precisa ser feito para a pessoa, e o ritual da energia que você manipula, você faz a química ali, né, pai? E essa química você vai fazendo em função e orientação para aquela pessoa. É diferente porque a pessoa não está desenvolvendo, ela está recebendo aquele axé, aquela troca dela ali, mas ela não está querendo o desenvolvimento dentro da religião, ela está querendo uma solução para alguma situação que ela está passando. Então, o rito ali que a gente pode fazer à distância tem uma plena eficácia como se fosse um rito presencial. Claro que alguns ritos são presenciais, têm que ser necessários, mas na maioria, grande parte pode ser feita à distância, com certeza. Isso não causaria problema nenhum. A pessoa Nenhum. teria o êxito normal. O resultado total, como se estivesse presencial, porque você está direcionando para aquela pessoa, porque você já sabe as informações, você já tem um pensamento direcionado todo em favor daquela pessoa, né? É como se fosse, então, assim, intencionando, é um instrumento, é um canal, né, para chegar até aquela pessoa. Eu acho muito engraçado, por isso que eu até perguntei para o senhor sobre isso, porque tem gente, e você aí de casa vai me contar agora, tem gente, se você for essa pessoa, olha, eu vou puxar a tua orelha, e pessoa que acredita que uma pessoa pode pegar uma vela, pegou uma vela preta, que o povo inventa, e bota o nome dela lá e faz a maldade para a pessoa. Mas a pessoa não acredita que se você pegar lá, fazer um trabalho, fazer um feitiço, uma magia positiva para abrir o caminho dela, para limpar ela, para fortalecer ela, não vai funcionar. Mas a magia ruim funciona no caminho dela. Então, assim, a macumba mal para trancar o caminho funciona. A boa cumba para limpar o teu caminho, para abrir o teu caminho, não funciona. Não sei se o senhor já ouviu falar de pessoas que acreditam na desgraça, mas não acreditam na graça, né? É uma tendência do ser humano, né, pai? A gente sempre pensa no negativo, né? A gente nunca pensa que o positivo pode chegar na gente, a gente só pensa que o negativo atinge, né? A pessoa teve um intencionamento, um pensamento ruim contra você, isso atinge você, mas aí um sacerdote, um pai de santo, que faz uma coisa direcionada boa, positiva para você, para cortar aquele mal e trazer o levantamento para você de volta, né, na tua vida, não pode chegar por quê? Não tem, uma coisa se contradiz com a outra, né? Porque você acredita de um lado e não acredita do outro. Pode fazer a função dos dois lados, né? Não tem como acreditar no positivo e não acreditar no negativo, ou vice-versa, no negativo e não acreditar no positivo. Eu acho que o mundo ela é essa troca. Acho que a base de tudo, né, pai, é ter muita fé, ter convicção. A pessoa tem que procurar tendo fé, né? Procurar tendo convicção. E hoje, assim, se fosse para o senhor escolher, porque tem sacerdotes e sacerdotes que uns gostam mais de trabalhar para amor, outros mais trabalhar para isso, para aquilo, para dinheiro, para caminho. Tem uns que gostam até de banimento, coisa de rival. Eu acho o máximo isso, que eu não tenho paciência. Mas o pai gosta de trabalhar mais para qual aspecto? Assim, para ajudar, que mais te procuram, que mais, vamos dizer assim, que não, isso daqui eu gosto, eu tenho prazer de ajudar. Tem muito a questão da prosperidade, né, pai? Isso a gente procura muito nossos trabalhos ali. Eu falo por mim, eu acredito que o pai também tenha isso também. Para prosperidade e para amor é muito, né? Hoje em dia as pessoas procuram muito essa questão do amor, né? Mas eu acho que os dois trabalhos de prosperidade e amor meio que caminham juntos, né? Porque é uma balança. Se um não tá bom, o outro também não vai estar. Então tem que estar meio equalizado tudo ali também junto, né? É muita gente procurando amor de volta. É muita gente procurando. Gente, ó, amor, mas pensa no dinheiro também. Dinheiro é bom. Que às vezes as pessoas só pensam no amor e esquecem do dinheiro. E vale a pena procurar ajuda espiritual. Né? Por que eu estou trazendo esses pontos? Eu estou deixando aqui para vocês o Instagram do Pai Daniel. Então, se você precisa de uma ajuda, de um auxílio espiritual, de uma consulta, né, um trabalho de prosperidade, um trabalho de amor, a gente já sabe que o Pai Daniel é perito, especialista nisso, ele pode te ajudar. Então, procura lá ele, entra aqui no Instagram dele, né, acompanha lá as redes sociais dele, que eu tenho certeza que ele vai gostar, e comenta lá Café com Axé para ele, para eu saber que você veio do nosso programa, né, Pai, para que você leve, né, ali através das redes sociais, já que a gente está falando da parte digital, que é tão forte nesse momento, né, levar ali a espiritualidade para essas pessoas, através das suas redes e através do seu dia a dia. E, pai, hoje falando em a linha de Exu, né, de Exu todo mundo é o
o queridinho e tudo. Exu foi a sua primeira experiência de incorporação? Minha primeira experiência de corporação, pai, foi o Exu, mas foi meio que conjunto, Exu e baiano junto, né? Porque o baiano atuava muito na época, trabalhava muito, e o Exu foi meio que o doutrinador no começo. Uhum. Ele me doutrinava e o baiano trabalhava muito. Mas hoje acabou que o baiano acabou ficando mais na questão de doutrina, inverteu situações, pai, é bem engraçado. E o Exu está na frente hoje trabalhando e atuando mais do que o baiano. E qual que é o Exu e o baiano que o senhor trabalha, pai? Eu trabalho com o Tranca-Rua de Imbaré, né, o Exu, e o baiano é o seu Zé do Coco. São duas entidades que estão me acompanhando desde o início e desde que aflorou minha mediunidade, vamos dizer assim, eles estão comigo e nunca me abandonaram até hoje. Maravilha, seu Tranca-Ruas de Imbaré é maravilhoso, seu baiano, seu Zé do Coco. Adoro, sou suspeito em falar de Exu, sou suspeito em falar da linha de baiano, porque eu acho que é uma linha muito leve. Por mais que tem gente que fala que é pesada, eu acho que são linhas mais leves, são linhas de trabalho, de fato, né? Porque os baianos, eles vêm ali para caminho, para prosperidade, Exu também, né? Mas, assim, nesse processo de desenvolvimento, com o seu, principalmente com o seu Exu, com o seu Tranca-Rua de Imbaré, o que mais o seu Tranca-Rua de Imbaré ele trabalha, assim, na magia dele, nos caminhos dele? Ele trabalha com mais que aspecto, pai? Pior que ele vai de encontro com o que a gente já estava conversando, pai. Ele trabalha muito com prosperidade, abertura de caminhos, né? E muito com amor também. E atende muitas pessoas que procuram também questões de amor, de buscar aquela pessoa que às vezes deixou o seu caminho e quer ela de volta dentro do caminho dela de volta. Mas tudo isso tem que ser com muito cuidado, né, pai? A gente tem que ver se aquelas pessoas, não é porque ela quer um trabalho de amor, que às vezes aquela outra pessoa está no caminho daquela pessoa também. A gente tem que entender, consultando o oráculo sempre, se ela está, né, na ancestralidade, diz que aquela pessoa está no caminho da outra, para poder fazer um direcionamento correto e sem forçar nenhuma situação entre elas também, né? Sim, porque aí entra o livre-arbítrio, né, pai? Mas então tem que consultar, tem que diagnosticar aquela pessoa antecipadamente. Não é só chegar, deu na cabeça, eu quero amarrar alguém, e vou lá e chego e faço, quero fazer uma magia de amor que eu faço por conta, eu faço porque me deu na cabeça, né, pai? Com certeza, né, pai? Tem que ser essa consulta, toda essa análise, né, da vida da pessoa, do que a ancestralidade, a espiritualidade está dando para ela. Porque uma amarração, às vezes, sem um direcionamento correto, ela acaba amarrando mais a pessoa do que a outra que deveria ser amarrada. Sim. E acaba complicando toda a vida da pessoa, e a pessoa, às vezes, não sabe por que a vida está toda desandando, atrapalhada, e às vezes é porque foi uma orientação mal dada e um trabalho mal feito que foi conduzido de uma forma que não era correta. E acaba atrapalhando a vida mais do que ajudando a pessoa também. Traz muitas consequências negativas, né, pai? E, pai, para as pessoas que estão nos acompanhando hoje, né, qual a mensagem que você deixa para essas pessoas relacionada à vida, relacionada à espiritualidade, relacionada à ancestralidade? Qual a mensagem que o seu coração toca para deixar para essas pessoas que estão nos acompanhando? Pai, assim, o que eu vejo hoje, muitas pessoas, elas tendem a querer adentrar dentro da religião, sem o conhecimento da religião, sem saber onde está botando o pé primeiramente, que nem como eu falei no começo, um local estruturado, com um pai de santo que tenha conhecimento e respeito, sem querer prender a pessoa, doutrinar a pessoa de uma forma radical. Ela tem que ser tudo muito conhecimento, muito estudo também ali para a pessoa. Mas eu acredito assim que o principal intuito é você também ter a reflexão interna tua também, porque a espiritualidade não é só o externo. A gente também tem que se conhecer o dia a dia, melhorar a gente como pessoa, para depois buscar o externo e ver também o respeito e o comprometimento que você tem com a religião. Porque você entrar na religião é um comprometimento, não é vou entrar hoje e amanhã eu estou fora da religião, não quero mais, não era isso que eu queria. Então você tem que conhecer muito, entender muito, conhecer primeiro o que você quer internamente, o que a religião vai te proporcionar e o local que está indo em busca para você poder se desenvolver. Porque tem muitos locais, às vezes, né, que pode não ser o local, pode ser bom para um, pode não ser bom para outro, cada ori tem o seu caminho ali, cada ser é um único, né? E não querer pular processos, né, pai? Eu acho que é um degrau de cada vez, aceitar, respeitar o processo seu, porque ninguém tem um processo igual um do outro. Cada um tem um processo, uns são mais rápidos, outros são mais lentos, mas não quer dizer que está ruim, está tudo bem. Cada um está desenvolvendo o seu ritmo, criando o seu desenvolvimento mediúnico concreto e eficaz para você e para a sua vida.
Cada pessoa é única. Você de casa, você que está nos acompanhando, não se esqueça, você é único perante a espiritualidade. Então, o que é seu, o que é do outro, ninguém rouba nada de ninguém. E eu vou continuar com o pai Daniel aqui, mas agora eu vou para a reflexão das cartas para trazer aquela palavra do momento espiritual para você aí de casa. Então, vem comigo. Vamos lá, né, para ver o que a espiritualidade, o que a ancestralidade ela tem para poder falar. Sabe, pai, é o momento que eu falo que nós damos o conselho para quem está de casa seguir o conselho, mas para que o conselho ele seja eficaz na vida de uma pessoa, ele tem que ter atitude. Não adianta eu falar para você, vai pela direita, se a pessoa não caminhar pela direita, né? Continuar caminhando pela esquerda. Então, ouça o conselho do que a espiritualidade traz, mas acima de tudo, tome atitudes, porque a vida é feita de atitudes. Vamos lá então. Tchau, Oriô, salve Cigano Pablo, salve todos os guias e mentores espirituais, Zimbaruê, povo cigano. Qual que é o momento que a espiritualidade traz de conselho, de orientação? Tchau. Tchau, Oriô. E vamos lá, né? As cartas elas começam aqui abrindo sobre decisões. A carta dos livros ela fala sobre decisões, sobre mudanças, sobre situações que você precisa evitar conflitos, mas tomar uma atitude. A carta da chave fala de oportunidades, ela fala de caminho, ela fala de novos momentos. A aliança fala sobre ciclos. É o momento de você ressignificar ciclos, formar ciclos novos. E a carta do homem te representa. Exatamente, representa você tomando atitudes, você tomando decisões que sejam favoráveis. Ou seja, a leitura de hoje, ela fala sobre um conselho de use a razão. Oportunidades estão batendo na sua porta e ciclos novos estão vindo para você. Só que para que você possa adquirir, absorver isso, você tem que ir pelo caminho da razão. E é o que muitas das vezes, pai, as pessoas não conseguem ir pela razão. Porque às vezes a razão faz com que a gente tome decisões de cortar laços, cortar caminhos, cortar vínculos. E já a emoção, ela é tudo oba-oba, é o fogo da paixão, né? E o pai já viveu alguma situação que teve que ser muito duro com a razão e te doeu muito? A gente passa, né, pai? A gente passa situações que a gente tem que ter a razão e a atitude, né? É o que o pai falou agora no começo. Porque não adianta ter orientação, ter as cartas, os oráculos que te orientem, se você não tiver a atitude de ir e ser firme naquele segmento e seguir o que você tem que fazer. E esse é o momento que pega muito, né, pai? A gente tem que ser firme, tem que bater bastante, como dizem, aquele velho ditado, murro em ponto de faca, às vezes, em alguns momentos, mas você tem que ser firme e persistente até conseguir chegar no objetivo ali e não se parquejar no caminho. Exatamente. Então, assim, ó, o que as cartas orientam aí, para você de casa, use a razão, que você vai absorver ciclos novos, oportunidades, caminhos novos. E seja, assim, analítico. Não vai pela emoção, não, que não vai dar certo. E estamos chegando ao final de mais um programa. Pai Daniel, muito obrigado pela sua presença hoje aqui com a gente. Gratidão por ter aceitado o convite, foi muito importante para mim. E é uma pessoa muito especial que eu queria muito ter trazido aqui. Então, muito, muito obrigado por estar essa manhã com a gente. Obrigado, Pai Wesley. Eu que tenho que agradecer o convite, ao momento que estamos nessa troca, eu acho que é muito importante. Agradecer vocês de casa também que estão nos assistindo. Muito obrigado. E quando precisar, eu vou estar sempre à disposição do Pai. Com certeza, vai já ter o próximo programa com algum outro tema polêmico que a gente vai trazer aqui para vocês. Estou deixando aqui de novo para você de casa e acompanhar lá as redes sociais do Pai Daniel. Sigam muito ele, acompanhem muito ele, tá? Para vocês não perderem nada do que ele colocar por lá. E a você de casa,
meu muito obrigado pela audiência, muito obrigado por estarem aqui juntinho comigo mais uma manhã nesse Café com Axé. Que Exu nos abençoe, nos dê movimentos, nos dê sorte e nos livre dos mistérios negativos da vida. E não se esqueça, se você quiser assistir este programa ou qualquer outro novamente, você pode estar assistindo lá no nosso canal do YouTube. E nosso canal de fala e comunicação é através das nossas redes sociais. Só mandar sua dúvida, sua sugestão, sua pergunta lá no nosso Instagram. Nós estamos aqui dispostos para ouvir, porque Café com Axé é um programa para você aqui na TV Barigui. Então, fique aqui com meu beijo, meu axé, que Exu abençoe e até o próximo programa Café com Axé. Um beijo, pessoal!